Olá, seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura. Meu nome é Patrícia Bourguignon e nesse vídeo você vai aprender a como cortar e costurar uma saia godê com 1/4 de hobby. E detalhe que ela vai ter fechamento com transpasse e botões, então vai ficar uma graça. E se você ainda não viu o vídeo de como fazer o molde dessa saia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você acessar. Mas antes, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você não perder as notificações e também me segue lá no Instagram, @Pátria da Costura. Então, bora aprender comigo! Então vamos começar com o enfesto do tecido, que é a preparação do tecido antes do corte. Mas aqui, como a gente está com o molde no tamanho real, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai trabalhar com o tecido totalmente aberto, sem juntar as duas orelhas e sem fazer nenhum tipo de dobra, tá? Ele vai ficar totalmente estendido. E vai ser dessa forma que a gente vai cortar o molde. E para você saber mais sobre esse assunto de enfesto do tecido, que é extremamente importante, eu vou deixar um card aqui em cima e você acessa lá. E ainda falando sobre tecido, eu vou usar uma viscose sarjada, que é uma viscose um pouco mais encorpada que a viscose comum. E eu vou deixar na descrição do vídeo mais sugestões de tecido para você fazer esse tipo de saia. E também vou deixar o cálculo para você saber o quanto de tecido que você vai precisar. E lá no tecido, a gente vai posicionar o molde no sentido do fio reto. Sabendo que essa parte aqui do tecido é a orelha, então eu sei que nesse sentido é o sentido do fio reto, que faz da gente posicionar o molde dessa forma. Feito isso, é só riscar em toda a volta do molde e depois é só cortar. E depois de você cortar sua saia, você deve fazer algo extremamente importante. Você vai passar a saia em torno da sua cintura e você vai observar se essa medida está exata, se ela tem sobra ou se ela tem falta. Se por um acaso tiver sobra, você pode corrigir isso lá na tesoura, ou se você preferir, você pode até mesmo fazer pences, que foi aqui no meu caso, pessoal. Então você que está iniciando na costura, é bom você saber que durante o processo de costura, de corte, de modelagem de uma peça, pode ocorrer imprevistos, tá? Pode ocorrer situações adversas, que aí você vai ter que desmanchar ou vai ter que corrigir na tesoura em algum momento. Isso é normal e por isso eu estou mostrando aqui para vocês a situação real de algo que eu não estava prevendo nesse modelo. Mas vai ficar muito legal, porque aqui no meu caso, além de ficar com o transpasse de botão no meio, vai ficar com as pences na frente e nas costas também. E no próximo passo, você vai cortar o transpasse da saia. Então você vai cortar 2 retângulos com a medida de 7 centímetros de largura pela medida do comprimento da sua saia. Aqui no caso, meu comprimento vai ser de 53,5. E você também vai cortar, na mesma medida, 2 retângulos de entretela. Para quem não sabe, a entretela serve para dar mais firmeza no tecido em certos tipos de acabamento, como transpasse, punho, lapela e gola. E para fazer a aplicação da entretela no transpasse, você vai primeiro identificar o lado do brilho da entretela. O lado do brilho possui a cola, tá? Identificando esse lado, você vai identificar agora o lado do avesso do transpasse. E aí então você vai posicionar o lado do brilho sobre o avesso da tira. E com o ferro você vai pressionar, fazendo dessa forma, lentamente, do começo ao final da tira, até que ela esteja totalmente colada. E agora vem o primeiro processo de costura da saia, onde a gente vai aplicar o transpasse nos 2 lados da abertura. Então, para isso, você vai deixar a saia com o avesso virado para cima. Presta bastante atenção. E o transpasse, você vai deixar a parte da entretela virada para cima. Então, vai ficar avesso da saia sobre direito do transpasse.
E vai ser dessa forma que você vai costurar. Você vai fazer uma costura com retrocesso do começo ao final, com o guia de meio pé calcador. Eu vou deixar um card aqui em cima de truques para você costurar na máquina, que lá eu ensino esse e outros guias para você fazer uma costura retinha. E feita essa costura, a gente tem aqui o lado do direito da saia. E agora a gente vai embutir o outro lado do transpasse. Então, para isso, essa emenda que foi feita aqui, nós vamos tombar ela para cima. E aqui na outra lateral do transpasse, a gente vai dobrar 1 centímetro para dentro. E aí, mais uma vez, a gente vai dobrar os 2,5 centímetros até aqui, ó, o limite da emenda, embutindo e escondendo aquela emenda que foi feita. E aí você vai conferir do começo até o final do transpasse, nas duas partes, se elas estão com a mesma medida na largura. E depois de fazer tudo isso, você vai fechar o transpasse com uma costura de nervurinha. Bem aqui, ó, na beiradinha do transpasse, do começo ao final, com retrocesso. E se caso você passou pela mesma situação que eu, onde ficou uma grande sobra ali na cintura e quer corrigir fazendo as pences, é nesse momento aqui. Então o que eu fiz? Aqui na cintura eu dividi ela em 3 partes e distribuí as pences. Então aqui vai ficar 2 pences frontais e 2 pences na parte de trás, de acordo com a medida que eu precisei ajustar. Então isso vai variar bastante caso você passe pela mesma situação que eu, tá ok? Feito o pence, é só passar pelo avesso para ela sentar a costura. E aí o próximo passo, a gente vai cortar e começar o processo de montagem e costura do cos. E eu vou usar o cos anatômico, que é aquele mais curvadinho. Então, da mesma forma que eu fiz lá na saia anterior, eu vou fazer de uma forma bem parecida, mas com alguns detalhes diferentes, e vocês vão acompanhando comigo. Então aqui eu dobrei o tecido em 4 partes, com o lado do direito virado para cima. A saia eu também dobrei pela metade, juntando transpasse com transpasse, e então posicionei a dobra aqui da saia na dobra do tecido. Ajeitei bem, distribuí essa curva de uma forma leve e então risquei. Deixei essa margem aqui a mais para fora, que é uma margem que a gente vai embutir depois, tá? Cerca aí de 3 centímetros. E aí na largura do cos, eu joguei a medida de 5 centímetros, tá? Esse cos ele não pode ser muito largo. É uma medida que já tem a margem de costura, onde pronto ele vai ficar com 3 centímetros, tá ok? E então é só alfinetar dentro do risco e depois é só cortar. Para deixar o cos um pouco mais firme, a gente também vai aplicar entretela em apenas um dos lados do cos. E eu vou deixar uma dica para você não errar na hora de cortar a entretela e também não ter dificuldade na hora de aplicar, já que possui curvas. Então você vai dobrar a folha da entretela com o lado do brilho virado para cima. E o cos, você vai dobrar ele também com o avesso dele virado para cima. Você vai colocar dobra do cos na dobra da entretela e aí então você vai cortar. Depois de aplicar a entretela, eu uni
direito com direito do cos. E na curva de cima dele, eu passei uma costura de meio pé calcador com retrocesso no começo e no final, em toda a extensão do cos. E feito isso, agora a gente vai fazer piques em todo esse local da parte de cima do cos. Faça os piques com um distanciamento de 1 centímetro cada um. E depois de fazer o pique, você vai deixar o cos com o lado sem entretela virado para cima e então vai abrir o cos. Dessa forma, você vai ver que vai cobrir aquela emenda que a gente fez, tá? E então a gente vai fazer uma costura chamada nervurinha, que é bem rente aqui à emenda. Essa costura ela deve ser feita pro lado de cá da emenda, tá? Com retrocesso do começo e no final. Eu vou fazer lá na máquina e já mostro para vocês. E o resultado dessa costura é esse aqui, bem rente à emenda. E antes de começar a aplicar o cos lá na saia, primeiro a gente vai achar o meio do cos. Então você vai dobrar ele ao meio, e lá na dobra dele, na parte que não tem entretela, você vai fazer um pique. A mesma coisa você vai fazer lá na cintura da saia. Vai juntar transpasse com transpasse, e lá na dobra você também vai fazer um pique para indicar o meio. Feito isso, você vai abrir a saia e vai deixar o lado do avesso virado para cima. Você vai pegar o cos com a parte que não tem entretela e vai posicionar no pique do meio da cintura. Pique com pique. Vai alfinetar, lembrando que o avesso do cos ele deve ficar virado para você, tá? E então você vai começar a distribuir essas duas camadas de tecido com bastante calma, porque as duas partes são curvas e pode até acontecer de você achar que não vai dar, mas vai dar sim, tá? A medida dá certinho, é só você fazer com bastante calma, tá ok? E depois de distribuir todo o cos na cintura, você não pode esquecer de deixar uma margem de mais ou menos 1 centímetro para fora, tá? Tanto de um lado como do outro também, que depois a gente vai embutir essa medida. E então lá na máquina, agora a gente vai fazer uma costura de meio pé calcador também, para poder fixar essa primeira parte do cos na cintura. Agora, no próximo passo, a gente vai finalizar o cos e deixar um acabamento embutido. Então, aqui o cos está aberto. Essa costura da emenda de cima é a costura que acabamos de fazer lá na máquina. E então, a gente vai fazer o seguinte. Essa parte da entretela, você vai deixar ela lá por baixo. E aí, a gente vai notar aquela sobra que ficou após o transpasse. Você vai notar também, ó, que uma das partes ficaram dobradas, tá? E a parte de baixo não. Mas você vai fazer com que ela fique da mesma forma que a parte de cima, ó, dobradinha. As duas juntas. Para segurar essas duas partes aqui, é bom que você alfinete, tá? E para embutir a primeira parte, é preciso fazer uma costura bem rente aqui ao transpasse. Então, a gente vai começar com retrocesso aqui, vai seguir e terminar com retrocesso aqui. Eu até tentei fazer uma reta, indicando esse local bem rente mesmo ao transpasse. Não pode pegar no transpasse, mas tem que ser o mais próximo possível. Feito desse lado, você também deve fazer o mesmo passo lá do outro também. E olha só, pessoal, o resultado dessa costura deve ficar desse jeitinho aqui, ó. Olha como ficou bem rente. Feita essa costura, a gente vai tirar agora o excesso desse tecido, deixando uma margem de mais ou menos 1 centímetro. E agora a gente vai virar, olha só, pro outro ladinho e vai conferir, ó, se bateu certinho, tanto aqui como do avesso também. Essa pontinha, para ela ficar bem certinha, é só fazer um corte na diagonal, olha só, para tirar o excesso
Então a gente vira novamente e com bastante cuidado a gente vai ajeitando com a tesoura, olha só. Olha que lindo, pessoal, nosso cos já tá ganhando forma. E depois de virar essa parte do cos, você vai agora alinhar essa parte de cima. Então você vai alinhar e vai colocar um alfinete. Você vai fazer isso em toda a parte de cima, do começo ao final do cos. Dessa forma você vai deixar por igual tanto a parte do avesso como a parte do direito do cos. E depois de alinhar, agora a gente vai fazer a última parte para embutir o cos. Então, essa parte aqui a gente vai jogar toda pro lado de dentro. E essa dobrinha aqui, ó, que já está formada, a gente vai esconder, olha só. Escondendo essa emenda. Então, você vai ajeitar o tecido com bastante cuidado para não dar prega nem defeito, para que tudo fique por igual, como já foi feito aqui, ó, do lado de cá. E o próximo passo é fechar essa parte do cos. Você pode fazer na máquina, com a costura de nervurinha, ou também, se você preferir, você pode fazer à mão, com um ponto invisível, bem escondidinho, para não aparecer nem do lado do direito e também nem no avesso. Então fica a seu critério, tanto na máquina, como também à mão. E olha só o resultado do cos depois de pronto. E no próximo passo vai envolver os botões e as casinhas de botão. Eu vou usar 7 botões no tamanho 18, tá? E esses botões, eles serão forrados, isso mesmo. Eu vou deixar aqui uma prévia de como esse processo de forração é feito, mas também vou deixar um card aqui em cima, mais completo de todo esse passo a passo de forração. Então agora vem as casinhas de botão. As casinhas, elas devem ser marcadas primeiro que o botão. Então para isso você vai escolher um dos lados da saia, deixar o direito virado para cima. E como aqui a gente vai fazer um transpasse funcional, que ele realmente vai abrir, não vai ser um transpasse falso, é preciso ter em mente que a distância entre um botão e outro deve ser no máximo 5 centímetros. Se ultrapassar disso, depois que você vestir a saia, você pode ter problema em ficar abrindo, em ficar um espaço, uma onda. Então, para isso não acontecer, use a medida de até 5 centímetros. E para marcar a casinha, você precisa ter em mente essa medida. Então, por exemplo, eu vou começar aqui partindo do cos e vou posicionar um botão aqui, ó, após a marcação de 5 centímetros. E você vai notar que o botão, ele também vai ficar entre 6 e 7 centímetros, ou seja, 2 centímetros mais ou menos. E aí vai ser nessa medida que eu vou marcar a casinha de botão. Então, em vez de eu marcar aqui em cima do 5, eu vou marcar aqui no 7, tá? Particularmente, eu vou colocar aqui 6,5 e vou fazer um risquinho na horizontal e um no meio na vertical. E aí, quando eu for fazer a casinha de botão, eu vou partir dessa medida aqui. E agora, para fazer as demais marcações, é muito simples. É só jogar sempre a medida de 6,5 que já foi marcada.
E para marcar a casinha lá do cos, você vai colocar o botão bem no meio dele e vai fazer um risquinho na parte de baixo, ó. E feita todas as marcações, bora fazer as casinhas de botão. E após fazer as casinhas de botão, você vai colocar transpasse sobre transpasse. Vai juntar os dois dessa forma aqui, com o lado do direito virado para cima. Você vai colocar um alfinete no começo e no final para segurar. E então a gente vai começar a marcar os botões. Para fazer a marcação é muito simples. A gente começa pela casinha. Com o alfinete você vai furar bem no meio da casinha e o furo ele vai sair lá do outro lado. Olha só. E então vai ser bem aonde está saindo o alfinete que você vai fazer uma marcação para poder aplicar o botão. E lá na agulha eu passei a linha de forma que ela fique com linha dupla, juntando as duas pontas. Vou dar um nozinho para segurar. Então eu vou começar furando o tecido bem em cima da marcação. Vou retirar o alfinete, já que eu fiz a marcação com o alfinete. E esse furo aqui com a agulha não precisa necessariamente passar do outro lado, tá? Vou puxar e agora sim eu venho com o botão. Esse botão, ele é tipo um botão de pé, tá? Onde ele tem essa passagem aqui. Eu vou então passar a agulha dentro dessa passagem e então eu vou firmar o botão lá no transpasse. A linha, ela tá saindo por aqui. Então, agora sim, bem próximo aqui, ó, do pezinho do botão mesmo, é que eu vou fazer um furo para passar do outro lado. Continua a segurar o botão e mais uma vez, próximo aqui da onde tá saindo a linha, eu vou furar agora para sair lá em cima. Vou puxar, toma bastante cuidado, porque aqui como a linha tá dupla, ela pode embolar. E aí, gente, eu vou fazer esse processo umas 3 vezes, sempre passando, ó, dentro do buraquinho do botão, furo lá embaixo, puxo de novo, furo lá em cima, puxo, passo no buraquinho do botão, e assim por diante. Fazendo umas 4 vezes isso, a gente vai finalizar da seguinte forma. Quando for para dar a última volta, você vai furar a agulha para ela sair aqui em cima, vai puxar e então, para finalizar, olha só o que a gente vai fazer. Você vai notar que a passagem que fizemos com a linha no buraco do botão vai formar um tipo de argola. Então, para travar todo esse ponto, você vai passar com a agulha por debaixo dessa argola, olha só. Você vai puxar e então você vai dar um nozinho para finalizar. Eu aconselho dar uns 2 nós para ele ficar bem firminho, olha só. Feito isso, é só cortar e o seu botão vai estar aplicado. E aí é só fazer isso nas demais marcações. Em seguida, a gente vai abrir as casinhas de botão e então vamos seguir para o último passo, que é fazer a barra da saia. E olha só que linda que tá essa saia. Então agora no último passo a gente vai fazer a barra total da saia. E para adiantar esse passo, eu já passei toda a barra lá no overlock, onde eu vou fazer uma barra de uma dobra, igualzinho aquela que eu já fiz nas 2 saias anteriores. Então eu vou dobrar cerca de 1 centímetro para dentro e lá na reta eu vou finalizar. Feito isso, a saia tá prontinha e eu já vou mostrar para vocês o resultado dela.
é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante com esse vídeo. E me conta aqui nos comentários se você fez, se deu para entender. Me manda a foto para eu também ver o resultado da saia de vocês. Até o próximo vídeo, um grande beijo e fique com Jesus, Ele te ama.